A grande armadilha em que as pessoas caem é de serem seduzidas por promessas de investimento milagrosas, por consultores financeiros mal preparados, por influenciadores que usam técnicas para venha fazer parte da minha tribo e de repente aquilo vira um grande oba-oba, um grande volume de compras e compras e compras e a pessoa não consegue enxergar quando vai realizar seus objetivos. A minha promessa é muito simples. Te ofereço conhecimento e você vai construir, com a minha orientação, o seu planejamento para daqui a 3 meses ter a certeza dos próximos 30, 40, 50, 70 anos da sua vida. Daí para melhor. Se o seu conhecimento evoluir, se você se dedicar, todos esses projetos vão acontecer antes. Então, é a diferença entre esse entretenimento financeiro que está se divulgando, esse oba-oba financeiro que, sim, para algumas pessoas vai fazer alguma diferença, mas poucas pessoas, versus a educação propriamente dita. Eu me intitulo como professor porque eu ensino o caminho e eu não quero que a pessoa fique dependente de mim pelos próximos 20, 30 anos da vida dela. Eu quero que ela bata asas e indique de maneira satisfatória, satisfeita com os resultados, indique para outras pessoas o meu trabalho para que eu possa educar cada vez mais pessoas. Quando me perguntam qual é o passo a passo do planejamento financeiro, na verdade eu desanimo um pouco as pessoas, porque eu deixo claro que não é tão simples como muita gente prega, do tipo, olha, monte uma carteira de investimentos, uma parte em renda variável, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa e deixa a coisa fluir. Não, não é assim. Planejamento financeiro é concretizar mais coisas na vida. Então, existem alguns passos importantes. Primeiro é entender onde você está errando. Por exemplo, se você vai a um médico e quer saber por que está com alguma coisa estranha no corpo, se está com cansaço, se está perdendo alguma força, se tem algum sintoma, ele vai pedir para você fazer um exame de sangue para mostrar para você como que está o comportamento do seu corpo diante do que você consome, do quanto consome em termos de alimentos, do quanto que você dorme, o estresse que você vive. Então, ao ver um hemograma, né, ou aquele exame de sangue que detalha triglicérides, glicemia, plaquetas, colesterol, mesmo que você não seja médico, farmacêutico, não tenha nada a ver com a área de biologia, você vai ver aquele hemograma, vai ver os indicadores e perceber se você está fora de algum indicador. Mesmo antes de falar com o médico, você já vai reagir àquele problema. Então, digamos que seu colesterol está elevado pelo exame que você fez. Antes de falar com o nutricionista, antes de falar com o médico, você já vai manter uma distância da manteiga, dos óleos, das frituras, porque o colesterol está elevado. Quando a gente faz um diagnóstico financeiro é a mesma coisa. Quando a gente pede para as pessoas preencherem um orçamento doméstico, eu sei que talvez metade das pessoas não goste desse exercício. Perde tempo, é uma burocracia, tem que controlar gastos e a pessoa não gosta de números, enfim. Mas é um exercício importante para entender as consequências das escolhas, principalmente. Por um fator fundamental que é mostrar para as pessoas aquilo que elas não percebem. Todo mundo sabe o quanto gasta com moradia, todo mundo sabe o quanto gasta com grandes gastos, quem tem filho é escolas, quem se desloca muito é o transporte. Então todo mundo tem uma noção muito clara das grandes contas do orçamento. Quando a gente inclui no orçamento as pequenas contas, é o seu pacote de telefonia, o quanto você gasta nas horas livres, o quanto você gasta com lazer, o quanto você gasta com restaurante, nesse momento a pessoa começa a se incomodar. Se incomodar com os pequenos gastos, com o acúmulo dos pequenos gastos e perceber que, puxa, num orçamento em que ela ganha 10 e gasta 8, parece que sobravam 2, mas na verdade estão faltando 2 porque os vários pequenos gastos se acumulam e principalmente muitos deles vão ao longo do tempo, com recorrência, com assinaturas, enfim. Então a gente faz um diagnóstico para a pessoa perceber que às vezes tirar R$100 da assinatura de um serviço que é pouco usado significa não R$100 apenas de economia, mas significa R$1.200 no fim do ano que podem se traduzir numa viagem. Então essa consciência é importante para a pessoa se incomodar, para a pessoa reagir. Consciência gera desconforto e esse desconforto é o elemento fundamental para a ação que nós precisamos de transformação. Entendido bem o presente, nós temos que fazer agora um mapa do objetivo que nós queremos alcançar. Esquece o orçamento que a pessoa tem, vamos lapidar um orçamento ideal. Com aquilo que ela ganha, onde que pessoas que ganham o que ela ganha vivem bem? Ou como que pessoas que ganham o que ela ganha vivem com qualidade, com experiências, construindo sonhos? Então, qual seria o orçamento ideal? E aí há uma série de estratégias para fazer com que o orçamento atual migre para o ideal. Até aí não temos um planejamento completo, nós temos uma estrutura sendo construída para um padrão ideal para que se concretize mais sonhos na vida. Depois disso,
nós vamos lapidar os grandes sonhos, e aí eu provoco meus alunos a pensar em sonhos mesmo, não é independência financeira. Não é viver lá na frente com o mesmo que você ganha hoje. É, além da independência financeira, viver numa casa confortável, poder fazer um curso que a pessoa quer fazer, poder doar para as causas que ela acredita. Se ela faz questão de doar para a igreja dela, vai doar para a igreja. Então, tudo aquilo que torna a pessoa íntegra com aquilo que é importante para ela, o que faz ela se sentir um ser humano completo, vai entrar no planejamento. E aí, ao colocar numa planilha qual o esforço que ela precisa fazer para alcançar esses objetivos, vem um primeiro choque. Muitos sonhos sendo construídos parece sempre um projeto inviável, e aí o próximo passo é trabalhar cada um dos sonhos, como concretizá-los, usando menos dinheiro, usando mais eficiência, melhores investimentos, programas de milhagem, o uso eficiente de negociações, compras em atacado, parcerias, permutas. Então, uma série de elementos de inteligência que vão fazer com que projetos que levariam 150 anos para acontecer, aconteçam nos próximos 10, 15 anos, e a pessoa vai ter um mapa a ser percorrido. Como consequência desse mapa, ela vai ter uma carteira de investimentos montada, uma carteira que reflete exatamente as necessidades dela. Se entre as necessidades está, por exemplo, um filho fazer um intercâmbio no exterior, parte dos investimentos tem que estar em dólar. Se entre as necessidades está projetos de prazo muito longo, grande parte desses investimentos estará em ativos de longo prazo, tipicamente ativos de renda variável. Mas muita gente acha que o resultado do planejamento financeiro é uma carteira de investimentos montada apenas. A grande armadilha em que as pessoas caem é de serem seduzidas por promessas de investimento milagrosas, por consultores financeiros mal preparados, por influenciadores que usam técnicas para venha fazer parte da minha tribo e de repente aquilo vira um grande oba-oba, um grande volume de compras e compras e compras, e a pessoa não consegue enxergar quando vai realizar seus objetivos. A minha promessa é muito simples. Te ofereço conhecimento e você vai construir, com a minha orientação, o seu planejamento para daqui a 3 meses ter a certeza dos próximos 30, 40, 50, 70 anos da sua vida. Daí para melhor. Se o seu conhecimento evoluir, se você se dedicar, todos esses projetos vão acontecer antes. Então, é a diferença entre esse entretenimento financeiro que está se divulgando, esse oba-oba financeiro que, sim, para algumas pessoas vai fazer alguma diferença, mas poucas pessoas, versus a educação propriamente dita. Eu me intitulo como professor porque eu ensino o caminho e eu não quero que a pessoa fique dependente de mim pelos próximos 20, 30 anos da vida dela. Eu quero que ela bata asas e indique de maneira satisfatória, satisfeita com os resultados, indique para outras pessoas o meu trabalho para que eu possa educar cada vez mais pessoas.